Você sabia que o amor e a lei podem se entrelaçar de uma maneira e afetar profundamente a sua vida, seus direitos e toda a sua família? Pois é, hoje eu vou falar de um tema importantíssimo presente no direito de família. Então fica comigo e já descobre, ativa as notificações para receber todas elas, se inscreve no canal e não deixa de acompanhar e compartilhar esse vídeo. Meu nome é Carla Rangel, sou advogada especialista em direito de família e sucessões. E hoje vim contar inicialmente um caso prático que talvez seja mais comum do que muitos imaginam. Maria, uma determinada senhora que nos procurou porque ela vivia com Pedro. Ela tinha uma vida em comum com Pedro, vivia com ele há mais de 20 anos, tiveram filhos, construíram patrimônio, tiveram toda uma vida a dois em comum. Só que em um determinado momento, Pedro inesperadamente veio a falecer. Diante disso, Maria ficou desesperada, pois ela verificou que, na prática, ela não tinha qualquer documento, qualquer comprovação jurídica ou pública dessa união estável que ela vivia com Pedro. E mais, descobriu que do antigo relacionamento de Pedro, do antigo casamento, ele não havia efetivamente concluído o divórcio. Veja que dor de cabeça. Maria vivia com Pedro há mais de 20 anos, descobriu que ele não tinha concluído o divórcio anterior e não tinha qualquer documento ou comprovação da união estável de que ela vivia. Então veja só, isso é uma questão mais frequente do que se imagina. O importante para evitar esse tipo de transtorno é: primeiro de tudo, verifique se o seu companheiro efetivamente chegou a concluir um divórcio anterior, caso ele tenha um casamento, ou até se ele chegou a dissolver uma união estável. Diante disso, para você comprovar sua união estável nessa situação específica de Maria, ela vai ter um pouco de dor de cabeça, principalmente para receber a pensão de Pedro, porque ela tem todo o direito, ela vivia em união estável com ele, era a única companheira dele no momento do falecimento, acompanhou durante todo o processo, mas ela vai precisar de uma comprovação jurídica dessa união estável. Então veja só, primeiro de tudo ela tem que procurar um advogado especialista nessa área para orientá-la. Mas imagine, além da dor da perda e todo o transtorno que a perda causa, todo o desgaste emocional, todo o problema em relação a isso, ela vai ter que se preocupar em entrar na justiça com uma ação para reconhecer essa união estável que ela vivia há 20 anos com Pedro. E que digo a vocês, todo esse transtorno poderia ser evitado de uma forma simples e rápida, simplesmente com um documento em cartório de reconhecimento dessa união estável. E agora, depois do falecimento de Pedro, ela vai precisar vir à justiça, pedir o reconhecimento dessa união estável, para que aí sim ela tenha direito como herdeira e tenha direito também a receber a pensão que Pedro deixou. Então, vamos lá. No Brasil, embora você não tenha um documento reconhecendo sua união estável, a lei está a seu favor. Será preciso, dentro dessa ação judicial, que você junte todas as provas de que você possui dessa relação. Fotos de vocês juntos, filhos em comum que tiveram, se tiveram também, comprovantes de residência, contas conjuntas se tiverem, tudo isso você vai ter que reunir e, dando entrada no processo judicial, você vai ter reconhecida pelo juiz essa sua união estável. Mesmo após o falecimento do seu cônjuge, isso é possível. A lei lhe protege. Agora, infelizmente, você vai ter um transtorno e um desgaste muito maior que poderia ser evitado antecipadamente, simplesmente com um termo de união estável que pode ser feito atualmente diretamente num cartório e que seria muito mais prático, rápido e célere para evitar esse tipo de problema posterior. Então a dica que eu dou desde já, você aí que vive numa união estável, sabe que se caracteriza a relação como uma união estável e não tem nenhum termo formal, vá em busca de um advogado, faça uma união estável, concretize esse termo, pois ele vai lhe evitar muitas dores de cabeça posterior. Afinal de contas, eu digo a você, a única certeza que nós temos nessa vida é que um dia todos nós morreremos e partiremos para o próximo plano. Então, já seja precavido e evite transtorno. Essa situação é muito frequente aqui no escritório. Pessoas que já vivem há anos uma união estável e quando do falecimento de um dos companheiros, que vão buscar ajuda de um advogado, de um especialista para resolver toda essa situação,
que poderia ter sido resolvida antecipadamente de uma maneira muito mais rápida e prática. Agora eu vou trazer algumas perguntas que são bastante frequentes. Primeiro, doutora, eu nunca assinei nenhum papel, nunca tive nenhum instrumento formal, mas eu vivi em união estável. Ela será reconhecida? Sim, como eu disse anteriormente. A união estável, para ser reconhecida, ela precisa de uma união de fato existente e ela vai ser comprovada na justiça por meio de fotos, documentos, contas conjuntas, comprovantes de residência. Você tem que comprovar que você tinha uma união, como a gente diz aqui, pública, duradoura e contínua, com o intuito de constituição de uma família efetiva. Comprovando isso, o juiz vai configurar que havia sim uma união estável, independente de qualquer termo formal que você tenha assinado com seu companheiro. A segunda pergunta bem frequente: meu parceiro tem um casamento anterior que ele não concretizou efetivamente o divórcio. Será que ainda assim eu vou ter direito? Sim, a lei está a seu favor. Mas infelizmente nesse caso você vai ter um pouco mais de trabalho, pois você vai precisar comprovar que efetivamente ele estava com você, vivendo em união estável no momento do falecimento, para então você ter direito aos benefícios da pensão e da herança desse seu companheiro. Então, se puder, para evitar esse tipo de situação, já se precaveja e antes disso já procure um advogado para celebrar um termo de união estável. Doutor, em relação aos filhos, como fica? Bem, o direito dos filhos é totalmente protegido. Independente da relação dos pais e da situação dos pais, se são casados, se já tem um termo ou não de união estável, os filhos eles legalmente já são protegidos e a eles é garantido todo o direito de herdeiro quando do falecimento desse pai ou dessa mãe. Então, independente, eles são protegidos pela lei. E claro, não pode esquecer que será preciso sim um advogado para você resolver todas essas dores de cabeça caso você não se antecipe, evite elas e já corra, procure um advogado agora e firme um termo de união estável, uma escritura pública de união estável. Tão importante e fundamental para muitos casais atualmente, que resolvem não se casar, mas têm os mesmos direitos de um casal efetivamente casado no cartório de registro civil. Independente, você tem que procurar seus direitos e já fazer o termo de união estável para deixar tudo esclarecido e evitar um desgaste posterior. Bem, é importante lembrar que essas histórias que eu trago aqui são casos reais. Dentro do direito de família, ele não é um direito preto no branco. Cada caso precisa ser minuciosamente estudado e verificado as situações e implicações. E principalmente o desejo das partes precisa ser respeitado. Então a minha dica é: procure uma pessoa especialista, um advogado que vai lhe orientar. Você vai expor o que você deseja e ele vai procurar te ajudar da melhor forma. Afinal de contas, o bem mais precioso que a gente tem na vida é a nossa família. E evitar um desgaste, evitar um transtorno, uma dor de cabeça posterior é fundamental. Então, não deixe de procurar o especialista para que ele possa lhe ajudar. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, compartilhar com pessoas que você acha que devem saber essa informação e que precisam regularizar uma união estável, que a gente sabe que no Brasil elas são muito pouco regularizadas, e evitar transtornos posteriores. Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!